E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero fazer uma gravaçãozinha aqui pra vocês. Espero que fique legal. Eu tô meio gripado, então já não esperem muito de animação e da minha voz, mas bora lá. Eu já estou trabalhando numa biblioteca que eu tenho feito na última semana. Eu fiz um rascunho dessa biblioteca há 5 anos atrás e, sei lá, esses dias eu estava conversando com o pessoal aqui do meu time e tal, e me deu vontade de... A gente falou sobre isso, né, sobre mapear objetos. Isso é uma biblioteca de mapper, né. Eu estou chamando provisoriamente aqui de POM, que são as siglas de Python Object Mapper. E provavelmente, se eu não me engano, eu já procurei no PyPy e já existe um pacote com esse nome. Então, se por acaso eu for publicar ela, eu acho que eu vou ter que usar outro nome. Mas por enquanto é isso. Esse é o nome. E, bom, ela é uma biblioteca de mapeamento de objetos, né? Então, aquele problema de você ter um objeto e você quer construir outro que tem atributos levemente diferentes, que você quer copiar desse para aquele, né? Esse é um padrão bastante usado em construtores, né? Às vezes você vai fazer um objeto ali só para representar uma versão de uma instância que você tem, de uma entidade que você tem, e aí você quer fazer uma versão simplificada daquela entidade, só com alguns atributos, não com todos e tal. Então é esse tipo de problema. Aqui eu vou mostrar um exemplo de teste que eu fiz de uso, né, dessa biblioteca. Então, supondo que você tenha a classe A, que tem o atributo e-mail, e a classe B, que tem o atributo name e e-mail, eu quero mapear a classe A, que tem aqui o e-mail johnny@mail.com, e vou criar um mapa, né, de como transformar A em B. E aqui pela regra que eu estou passando, eu vou dizer que quando eu mapear o atributo name, eu quero aplicar uma função nesse atributo, que nesse caso aqui é uma lambdazinha que eu fiz só para teste, que ela inverte um iterável, né? Então uma string aqui nesse caso, ele vai, não nesse caso, que esse aqui é o e-mail, né? Mas o nome, ele vai inverter o nome. Nesse exemplo específico aqui ele não faz isso porque ele é um teste para testar uma propriedade faltante, né? Então, por exemplo, a classe A não tem nome, e tá tudo bem, não deveria quebrar, já que ela aliás, não está tudo bem, né? Ela tem que dar um erro específico se faltar esse atributo. Mas aqui, ó, esse é um teste que testa o conceito básico da aplicação. Ele cria o objeto A, tem nome e e-mail, e o objeto B também tem nome e e-mail, e ele vai mapear do A para o B, e ele vai transformar o nome, invertendo ele. Então esse é o conceito esse é o uso mais básico dessa aplicação, né? Então aqui, quando eu comparar o B aqui que saiu da minha função map, do meu método, melhor dizendo, né, map, eu vou garantir que ele é do tipo B, que é o meu tipo alvo, e que o nome está invertido. Então aqui estou comparando com o nome invertido. Esse é o gist da coisa, é a ideia principal da coisa. Aí todos os outros testes que eu tenho aqui são para testar alguma usabilidade um pouco diferente. Esse aqui, por exemplo, é um teste que está falhando, que eu quero implementar ainda essa funcionalidade. Ele é para me permitir mapear um target, passar ele como uma instância aqui, ó. Tá vendo que ele tá até com um errinho vermelhinho aqui? Porque o B ele não é para ser uma instância da implementação atual, o que ele aceita é um tipo, né? Aqui em cima ele aceita a classe B, né? E eu quero fazer funcionar como uma instância. Então, se eu já tenho uma instância de B e eu quero complementar os atributos dela, copiando do A, eu quero poder fazer isso. Então é isso que esse teste vai testar, e é isso que a gente vai fazer hoje.
Aqui tem um outro caso de uso, de exclusão. Então aqui eu posso passar um atributo exclusions, que é uma lista de nomes, e quando eu for fazer o mapeamento do A para o B, eu vou ignorar isso daqui, né? Então eu mandei ignorar o e-mail. Então você pode ver que aqui eu até criei o B com o e-mail padrão já, e o A ele tem um e-mail também, ó. Mas eu não quero que o e-mail do A vai parar no B. Eu quero excluir ele na hora do mapeamento. Então aqui eu estou confirmando que ele não copiou o e-mail, né? O e-mail que está aqui é o mesmo que eu inicializei o B, tá? Aqui é um uso para passar propriedades extras. Então às vezes o objeto A não tem todos os dados que você quer colocar no B. Por exemplo aqui, né, o B ele tem age, a idade, e o A não tem. E eu quero passar uma idade aqui. Então eu passo o campo extra na hora de mapear e digo que age vai ser 30. E aí ele vai atribuir isso ao B, tá? Aqui é um aggregate. Eu chamei de aggregate, eu não sei se é o melhor nome, mas qual que é a ideia, né? É eu poder pegar várias classes de fonte de dados e mapear para um alvo. E porque às vezes você tem classes que por exemplo, sei lá, eu tenho uma classe, vamos supor que eu tenho uma classe usuário e essa classe usuário tem o atributo, eu até fiz aqui, né? Vamos usar as classes que estão aqui como exemplo. Eu tenho a classe A que tem nome e e-mail, e eu tenho a classe B que também tem nome e e-mail e tem idade. E a minha classe C, ela tem nome, e-mail e idade. Então eu quero fazer uma combinação dessas duas, porque eu quero pegar os nomes e e-mails, mas eu também quero pegar a idade. Então isso aqui é uma facilitação para eu poder fazer isso, né, esse caso de uso. E qual que é a ideia aqui? Então eu vou criar as instâncias de A e B, né, que eu tenho ali supostamente. Vou adicionar o mapa. O add mapping é a função que sempre descreve, digamos assim, qual que vai ser a fórmula para mapear essa combinação nessa outra combinação, né? Então você pode ver que até então o source era sempre uma classe, e agora a gente está passando uma tupla que tem duas classes. E assim a gente está descrevendo para ele que a gente vai copiar os atributos dessa combinação de A e B para C, né? E a gente está aqui também, estou usando a mesma funçãozinha lá de inverter o nome só para manter, porque eu fui copiando um teste a partir do outro e tal, né? Isso aqui ainda não está refatorado e otimizado para tirar duplicações e tal, então o que importa é que testa o meu cenário aqui nesse momento. Então aqui quando eu for mapear, diferente de antes que eu sempre passava na hora do map uma fonte sendo uma instância e o target sendo uma classe, agora eu vou passar a fonte sendo uma tupla com as duas instâncias, fontes, e a classe alvo. Daí aí você pode ver aqui que ele copiou o nome Johnny e inverteu ele. O e-mail ele copiou também do A aqui. E a idade ele copiou do B. Aqui tem um ponto importante. A cópia vai ser sempre feita, vai ser dado preferência para a instância que tiver mais à esquerda dessa tupla, né? Porque às vezes tem nomes que são comuns às duas, né? Então aqui, por exemplo, atributos, né, que são comuns às duas. Então o nome e o e-mail, aliás aqui, nome e e-mail são comuns aos dois. E eu decidi que a precedência à esquerda ia ter maior precedência na hora de copiar. Pode ser que esse comportamento mude no futuro se meus casos de uso exigirem, mas por enquanto é o que faz mais sentido para mim. Eu já pensei também em fazer uma versão em que eu posso transformar uma coleção de fontes em uma classe alvo em que o atributo dela recebe uma coleção. Então, por exemplo, uma lista e tal, um iterável. Então, por exemplo, aqui o nome e o e-mail, eles seriam uma lista de nomes e uma lista de e-mails. E aí eu copiaria
os dois nomes e os dois e-mails das fontes e colocaria no alvo. Se eu perceber que esse caso de uso é útil, eu vou implementar isso na biblioteca. Por enquanto, não planejo fazer isso. Aqui é a mesma coisa, usando o aggregate, usando uma coleção de fontes com um target, só que usando o extra, passando um extra aqui, então nickname J, não faz parte nem do A nem do B. Aqui um aggregate também, usando faltando uma propriedade, então se tiver faltando uma propriedade, eu tenho que dar uma exceção, né? Qual que é? Tem uma forma de contornar isso, né? Que é essa chave skipinit que eu criei aqui. Eu sei que parametrizar uma função não é a melhor coisa do mundo, né? Você começa a usar um monte de flags ali para ficar mudando o comportamento, não é um design muito bom de API, mas por enquanto eu estou testando e descobrindo em que cenários isso aqui é útil, eu estou mantendo assim mesmo. Depois, se eu entender que isso aqui vai ficar muito passível de erro por parte do usuário, né, de ter que ficar configurando essas flags, provavelmente eu vou fazer funções mais especializadas, em vez de ter uma única map com todos esses parâmetros, fazer versões da map skipinit, map com extra, por exemplo. E aí eu evito que o usuário cometa algum engano e esqueça de mudar uma flag quando ele queria que tivesse tido aquele comportamento específico. Então fica mais explícito. Acho que vai ficar uma usabilidade melhor. Aí aqui é um teste que testa o comportamento de troca de nomes. Então, outro caso de uso comum é que na sua classe fonte tem um nome, o atributo, e na sua classe alvo você quer dar outro nome para esse atributo. E aqui eu estou usando como exemplo o e-mail, né? Aqui na classe fonte ele chama email, e na classe B ele chama email address. Então aqui eu estou testando essa capacidade de colocar um mapping aqui dizendo que o e-mail vai virar email address, né? A sintaxe aqui, né? O dialeto, melhor dizendo, dessa API ainda é um pouco convencional, por convenção, né, digamos assim. Então você pode ver que a estrutura que eu usei aqui para aplicar uma função em cima do mapeamento é a mesma que eu usei para renomear, né? A diferença é que aqui eu estou passando a chave, eu estou passando o valor do meu dicionário como uma string, e aqui é uma função. Então internamente a biblioteca faz essa distinção, né? Se o valor for uma função, ele aplica essa função, se for uma string, ele usa para renomear. Por enquanto é assim. Se eu perceber que, se eu encontrar uma outra forma de fazer isso aqui de um jeito mais interessante, eu vou experimentar. Mas acho que o principal que está me guiando nessa biblioteca é eu conseguir fazer as configurações com estruturas de dados e não com código, porque eu quero que ela seja o mais configurável possível em tempo de execução. Eu quero poder construir mapeamentos em tempo de execução, por exemplo, e dizer para ela, olha, baseado nessas regras aqui, construa esse mapeamento aqui, assim, assim, assado. Então, para eu não ter que ficar criando formas de compilar código compilar não, né? Mas interpretar código em tempo de execução, para eu poder criar um mapeamento, né? Que a pessoa tem que codar, basicamente, eu prefiro trabalhar com dados, né? Isso é uma mentalidade que veio da minha experiência com o Clojure, e eu gostei muito desse conceito. Duas coisas que eu gostei muito desse tipo de linguagem, que vem do Lisp e tal, que é o código é dado, então a sintaxe de código e dados são a mesma. No caso do Clojure ali e outros Lisps, tudo é lista, né? Então você pode tanto criar uma função quanto criar uma lista ou um pacote de dados e tal, tudo tem a mesma sintaxe. O que muda é a interpretação que você dá para aquilo. Você cria uma convenção que quem usa conhece. E macros, que são capacidades de você criar códigos que são
de certa forma compilados ali ou interpretados. Eu não lembro agora se closure é compilado ou não, acho que é interpretado, que são interpretados antes da execução. Então ele vai ser transformado em código closure por baixo dos panos ali, mas ele te possibilita criar formas simplificadas de sintaxe. E aí, para você criar dialetos e DSLs, né, linguagens de domínio específicas para o seu problema, é muito legal, te dá bastante poder. É isso. Então aqui ele vai fazer um mapa trocando o nome. Então você pode ver aqui que o B virou email address, que tem o valor igual ao A email. E aqui é uma combinação das duas coisas. Eu quero tanto renomear quanto aplicar uma função transformadora no meu mapeamento. Então por enquanto eu estou usando essa sintaxe aqui como uma tupla. Então se no meu dicionário o valor que está aqui no meu nome de atributo ele for uma tupla, ele vai seguir esse padrão aqui de que o primeiro elemento da tupla é um nome e o segundo elemento da tupla é uma função para ser aplicado na transformação, tá? Enfim, por enquanto isso aqui tá servindo ao que eu planejo dessa biblioteca. E então vamos lá, para hoje eu quero implementar isso daqui, fazer com que eu possa passar aqui uma instância de um objeto, como vocês podem ver aqui. Eu tenho aqui um B que eu inicializei com none, né, 2 atributos vazios para nome e e-mail, e eu quero mapear de A para B. Então o A no fim do dia o meu B vai ter que ter o meu nome e o e-mail, né? E nesse caso aqui invertido também, porque eu estou copiando a mesma função aqui de inverter o nome. E enfim, mas o que muda é aqui. Então se a gente executar esse teste, ele vai estar falhando, né? E aqui a gente já pode ver a mensagem de erro. Vou abrir nessa janelinha aqui. Dá pra ver aqui embaixo também. Quando é uma mensagem muito grande, tá muito complicado, eu gosto de olhar aqui por baixo também. Seria legal se ele tivesse uma sintaxe aqui, um highlight, né, nesses erros para ajudar, mas infelizmente não tem. Então qual que é o erro? Ele está dizendo que o B, object, has no attribute under name, né? Underline, underline, name, underline, underline. Tá, o que isso significa? Na prática, você pode ver aqui que ele tentou fazer uma validação se ele era uma instância na verdade o erro aconteceu aqui, ó, nessa linha, né? Então aqui quando aconteceu um erro, ele tentou lançar uma exceção, e eu tenho uma forma customizada uma mensagem de erro customizada aqui, né, que tentou ler o nome da classe do objeto. Só que como ele é uma instância, ele não tem o dunder name, né? Quem tem o dunder name é a classe dele. Então vamos encontrar onde que está acontecendo esse erro, né? Na função handle mapping error aqui. Vou procurar aqui na minha implementação que está à direita. Talvez antes de fazer isso seja bom explicar como que isso aqui está funcionando, né? Então, como vocês viram ali nos testes, tem duas funções principais, a add mapping e a map, né? A add mapping a gente vai adicionar um mapeamento, então é uma declaração, né? Eu estou declarando, olha, a partir desse momento saiba fazer esse mapeamento desse target para dessa source para esse target. E aí ele recebe o mapping, que é o dicionário com os mapeamentos, e o exclusion, que é a lista de exclusões. Inclusive os tipos aqui a gente coloca, seria bom a gente definir melhor, ele é um dict. Depois eu vou especificar melhor, porque ele não é só um dict, né? Ele é um dict com um formato específico, né? Ele é uma união de vários tipos, na verdade, né? Ele pode ser um dict string, um dict string função, um dict string tupla de string função, né? Mas eu não vou fazer isso agora, que não é o objetivo. Só vou colocar o tipo básico aqui,
só para ter o mínimo possível de tipagem. Tá, então aqui ele adiciona um mapping, então quando chega aqui o dicionário de mapeamento, ele adiciona aqui no estado interno dessa classe, né, um atributo mappings. E a exclusions é a mesma coisa. Eu uso um default dict, uma cadeia de default dicts aqui, e é isso que me dá de graça o comportamento de priorizar o argumento que está na esquerda da lista de parâmetros de alvo ali. Quando eu passei A e B para mapear para C, ele automaticamente pega o que está em A em primeiro lugar como preferência, né? E isso é um comportamento padrão do chain map, do default map. Aliás, do chain map, que aqui ele é um default map, mas a prop que eu tô passando aqui para ele, aqui ó, ele quer ver? Cadê? Eu crio um chain map aqui embaixo. Aqui, na hora de pegar eu tava confundindo as duas coisas. Aqui ele é só um dicionário, um default dict, que é aquele dicionário que quando ele não tem uma chave e você tenta acessar, ele cria essa chave e te retorna vazio. E aqui embaixo, assim, que eu uso um chain map na hora de pegar as props da source, que daí faz essa parada que eu falei de priorizar o que está à esquerda, né? Eu construo um chain map, o chain map ele é um map em cadeia, né? Então ele vai tentar pegar é como se ele tivesse vários dicionários para uma mesma chave. Então se eu chamo a chave name, ele vai olhar no meu primeiro dicionário, se ele tem a chave name, e vai retornar se tiver. Se não tiver, ele vai olhar no segundo e vai retornar. Então por isso que ele é um encadeado assim de dicionários. Mas não vem ao caso. E aí o que acontece? Depois que eu adicionei esse mapping, quando eu chamo a função map lá embaixo, ele vai fazer esse algoritmozinho aqui, que é pegar as props da source, que é isso que eu falei, ele vai andar na classe ou nas classes source e vai pegar todos os atributos, excluindo o que eu pedi para excluir, né? O que está na lista de exclusões. Depois disso, ele vai pegar o source type aqui, que ele tem uma lógicazinha para diferenciar se ele é uma instância, se ele é um tipo ou se ele é uma tupla. Se ele é um iterável, né? Ele muda um pouquinho a forma com que eu vou acessar o meu mapa, né? Depois disso, eu crio o meu mapa aqui, né? Então eu acesso o meu source type e o target type. Então automaticamente eu estou pegando o mapa lá de cima e aí eu vou chamar a minha função underline maps, que talvez precise de um nome melhor, mas é aqui que ela de fato faz o mapeamento. Então ela vai receber os maps e as props, né? E vai fazer aqui o mapeamento, né? E aí ele vai andar as propriedades aqui, vai fazer algumas validações para ver se ele se ele precisa de se ele é uma função, se ele é uma string ou se ele é uma tupla, né? Que é o que eu tinha explicado aqui, porque a forma com que eu declaro ele pode ser tanto, né? Vamos descer lá de baixo, lá que está mais completo, eu acho. Ele pode ser tanto uma string quanto uma tupla aqui, né? Quanto uma função. Então é aqui que ele valida. Se ele for uma função, ele vai aplicar essa função no valor. Se ele for uma string, ele vai só dar um append na minha lista de resultados usando esse nome. Isso aqui seria o nome, né? Novo, como chave. E que daí ele guarda aqui como tuplas, né? O nome da propriedade e o valor. E por final, se ele for uma tupla, ele vai fazer a transformação, ele vai tentar fazer a transformação e vai também usar o nome que está dado ali dentro da tupla na posição 0, né? Então a posição 0 é o nome, a posição 1 é a função. Ele vai aplicar isso e vai adicionar na lista de resultados. Então é aqui que ele acontece o mapeamento. E daí aqui por fim, ele cria a instância. Então se eu mandei ele skipar o init, ele vai criar as instâncias e vai
ele vai dar um new no object aqui e vai para ele não chamar o init dessa classe, né? Então ele só cria a classe, a instância, e daí ele dá um set attr, né? Que é para setar o atributo. Então eu tenho a classe criada agora, daí eu tenho lá o atributo name. Então eu digo, olha, crie o atributo name nessa instância, né? O atributo name com o valor, ou o atributo e-mail com o valor. E é isso, né? Basicamente é isso. E aqui é a mesma coisa para o extras, né? Se eu tiver um dicionário de extras, ele vai aplicar também os extras e vai criar esses atributos. E se eu não der o skip, eu só crio direto, né? Eu só chamo a classe, né? Que é o target type é a classe. Eu instancio ela, passando meus atributos mapeados, né? Que eu mapeei aqui. E os extras, né? Esse asterisco é para desempacotar, né? O dicionário aqui. Então ele vai já desempacotar e daí vai virar, tipo, a chave vai virar o atributo e o valor vai virar o argumento daquele... ou melhor, né? A chave vai virar o argumento e o valor é o valor desse argumento. E a mesma coisa aqui. Aí o que está acontecendo? No nosso caso ali, ele está lançando um erro justamente aqui, né? Provavelmente o que deve estar acontecendo? Como ele é aquele objeto lá que a gente passou é uma instância, não é uma classe, ele deve ter dado erro aqui, porque ele tentou instanciar o objeto que não... uma instância que já está instanciada, né? E aí aqui ele caiu na mensagem de tratamento de erro, na função de tratamento de erro, e essa função não sabe lidar com isso, né? Basicamente é isso que está acontecendo. Tá, a gente tem... acho que a gente pode seguir por dois caminhos aqui. Ou tentar tratar erro por erro, até a gente chegar na solução. Ou já tentar cortar algum caminho. Por que eu considero... eu acho melhor a primeira, mas por que eu considero a segunda? Porque aqui nesse caso, por exemplo, o erro que está dando, ele é um erro que não faz tanto sentido a gente resolver. Porque ele só tá dando esse erro porque eu não sei lidar com uma instância aqui em cima. Porque se eu tivesse a lógica de lidar com essa instância aqui em cima, esse erro não deveria acontecer, né? Então na hora de eu fazer aqui a mensagem de erro, eu deveria conseguir... ela não deveria ter caído aqui, né? Mas vamos seguir a primeira estratégia, que é vamos arrumar erro a erro, que eu acho que ela é um pouco mais divertida, um pouco até mais didática, assim, pensando em TDD, né? Já que a gente tem o teste, vamos arrumar o erro que o teste está nos dizendo. E aí a gente vai seguindo pro próximo e assim por diante. Tá, então aqui ele tá dando o erro bem aqui, dizendo que o source type ele não tem o atributo UnderName, né? E por quê, né? Porque eu tentei acessar o atributo UnderName de uma instância. Então isso aqui é uma instância. Deixa eu pensar. Vamos colocar um breakpoint aqui para olhar com um pouco mais de clareza o que está acontecendo. Se ele for... caso contrário, né? Se ele for callable, eu quero criar esse objeto primeiro. E depois chamar o set attributes, retornando ele, né? Vou chamar de target instance para ficar mais legível. Então eu crio, se ele for callable, eu só seto os atributos. Se não, eu crio uma instância nova e daí seto os atributos, né? Acho que isso deve funcionar. Vamos executar o teste.
Falhou. Ele está dizendo que o nome não está invertido, né? Então o nome, o bname aqui não está invertido. Ela está dizendo aqui, né? O meu bname está como Johnny mesmo, quando eu queria que ele estivesse invertido, porque a minha função aqui ela inverte, né? O que pode estar acontecendo? Ele não está chamando o meu mapping, né? Ele não está fazendo esse mapeamento aqui. Ele está mapeando a instância, tipo, copiando o valor, mas não está transformando. Vamos tentar botar um breakpoint aqui para ver. Então a gente quer skipar o init e ele não é callable. A gente tem a nossa instância aqui, os nossos atributos mapeados. Nome, e-mail. Vamos ver aqui. Tá. Nosso target type ele é uma instância do B. Nossos objetos mapeados, ele está com o e-mail e com o nome não está invertido. E tem o extra que a gente não passou nada. No set ATTR a gente só atribui os valores, né? Então não é aqui que ele faz a inversão, ele faz num passo antes. Então aqui em cima a gente já deveria estar com a... É aqui, ó, em que a gente faz a inversão, aplica as transformações, né? Vou deixar passar aqui, só pra gente relembrar, ó, get source props, ele vai olhar se ele é um iterável ou não, e daí ele vai chamar o get props no source, né? Source target, né? E aí o getProp ele vai chamar o getMembers aqui do object, né? E descartar os que começam com underscore, porque aqui ele está pegando todos os atributos do objeto, né? E daí tem os atributos reservados ali e tal, que começam com underscore. Então a gente descarta isso. E daí a gente coloca... e se ele não tiver na lista de exclusões, né, a gente vai retornar essa prop, né? E daí aqui a gente pega essa prop, beleza. E é no map que a gente aplica, né? É isso. Então aqui ele vai receber os mapas e as props que ele encontrou nos targets, nos sources, né? E é aqui que eu acho que a coisa tá falhando. Vamos tentar executar. Então aqui ele vai pegar as props. Pegou, né? Então você pode olhar que as props estão aqui. Props. É o nosso chain map, né, que eu tinha mencionado. Então ele tem os maps internos desse chain map, ele tem um só por enquanto, que é com o e-mail e com o nome, porque a gente só tem uma classe de target. Se a gente tivesse duas, ele teria aqui mais um mapa dentro desse mapa, mais um dicionário dentro desse maps. Tá, aí aqui a questão é...
Agora que a gente precisa pegar os mapas. Então vamos pegar aqui. Então ele vai pegar um mapa pro tipo Source, que é uma classe do tipo A, e pro Target, que é um objeto do tipo B. Ah, aqui eu já acho que eu já sei o problema. Tá, ele não vai retornar nada aqui. Meu mapa vai estar vazio. Ó, é isso mesmo. Ó, o meu mapa tá vazio. Tá vendo que ele tá... Aqui um dicionário vazio? Por que disso, né? Porque o target, ele é uma instância do tipo B. Só que quando eu descrevi o meu mapa aqui, eu disse que ele era um tipo, um tipo B, uma classe. Então quando eu procuro aqui no meu dicionário de mapas, ele não vai encontrar nada, porque eu não tenho uma entrada para um mapa que é tipo A, instância B. Eu tenho um mapa que é tipo A, tipo B. Então esse é o problema. Eu acho que como que a gente pode resolver isso? E daí quando ele vai fazer um mapa aqui, ele não tem um mapa. Então ele faz um mapa default, que é mapear tudo. Ele pega tudo que tem no A e bota no B. Então ele não faz nenhuma manipulação dos atributos, né? Inclusive esse é um comportamento que eu provavelmente vai mudar depois, porque muito provavelmente se você não especificar que você quer alguns atributos e que você não quer outros, você vai acabar copiando tudo, e isso pode ser um problema, né? Você não, sei lá, você não quer copiar tudo. Enfim, tô viajando aqui, abri um parênteses, né, de usabilidade da coisa, mas é algo que eu tô pensando aqui. Talvez precise de um teste pra gente explorar a ideia de que eu tenha que dizer o que é pra incluir no mapa e não incluir tudo por padrão, né? Tá, mas basicamente é isso. Então aqui quando ele mapeou, né, ele só copiou o e-mail e o nome, ele não aplicou nenhum mapa, porque os meu mapa tá vazio. Beleza. Só para explicar, né? Aqui quando você olha o mapa, ele está dizendo que não está vazio. Ele está dizendo que email tem uma função prop e name também tem uma função prop. Isso aqui é uma função identidade, digamos assim, né? Aqui, ó, quando eu inicializo o meu mapa aqui em cima, eu inicializo ele com uma função prop, que nada mais é do que ela retorna o que eu peço. Então, tipo, ela é só um wrap aqui, né? Pra quando eu chamar um valor X, ele me retorna esse valor X, né? Então eu passo X e ele me retorna X. É isso que é assim que funciona. Ele é só uma função identidade aqui, tá? Para não quebrar, né? Justamente se eu chamo uma propriedade que eu tô dizendo, ó, me dê isso, ele retorna a mesma coisa que eu tô dando. Que é o que faz o comportamento default, inclusive, né? De eu passar e-mail e receber e-mail, de passar nome e receber nome. Beleza, então aqui ele vai fazer toda a inicialização e tal, mas aqui a gente já sabe que o problema já aconteceu. Então, o problema acontece aqui. Tá. Talvez a solução seja a gente, quando for consultar aqui, sempre forçar um tipo na comparação. O que vocês acham? Para mim parece uma solução ok, né? Porque aqui a gente vai inicializar, a gente vai adicionar um mapa que ele é com o tipo, né? Source type e target type.
Só que na hora de consultar, como a gente tem uma instância do target, ele não está procurando pelo tipo, ele está procurando pela instância, né? E a instância não existe. Eu posso colocar um type aqui para dizer que eu quero o tipo desse cara, e daí ele vai me dar a classe dele. Isso provavelmente vai causar um problema, porque nos casos em que eu realmente estou passando uma classe, ele vai me dar o tipo dessa classe, que é um object, né? Que é o tipo do pai, né? E aí vai quebrar outro teste, provavelmente. Mas vamos ver. Vamos ver se aqui já resolve. Ó, aqui já resolveu o nosso problema, que era o que a gente queria fazer, né? Permitir que isso aqui seja uma instância. Só para sumir com esse erro ali, então vamos dizer que o target ele pode ser um union de TT e de type de TT, né? Que é o target type bom. Então aqui ele pode ser tanto um objeto do tipo TT ou a classe do tipo ou a classe TT, né? TT nesse caso é o B aqui. Pode ver que o erro já sumiu. A gente agora aceita tanto vou até mudar esse target type aqui para target, porque agora ele não é só um type, né? E a source instance ainda até que faz sentido ter instance no nome, porque ele realmente só é uma instance. A gente pode querer depois trabalhar com uma classe na source? Pode, por que não, né? Afinal de contas, classes também têm atributos. De repente eu tenho alguns atributos estáticos lá nessa classe e quero copiar de uma para outra, né? Não são atributos da instância, são da classe. Se tiver um caso de uso para isso, a gente faz, por que não, né? Tá, vamos rodar todos os testes para ver o que aquela mudança ali pode ter quebrado. Com certeza ela quebrou alguma coisa. Então aqui a gente já tem o resultado. Quebrou tudo basicamente, né? Vamos pegar o nosso caso de teste mais básico aqui, que é o primeiro de todos que testam a nossa usabilidade mais básica da ferramenta. E aqui o problema é que ele não mapeou, né? Ele inverteu o problema agora, né? Agora está acontecendo o problema que acontecia antes da gente adicionar o type lá. Acontecia com casos em que a gente passava uma instância como target, e agora inverteu. Acontece o mesmo problema com casos em que a gente passa um tipo como um target. Porque o tipo... quando eu chamo o tipo do tipo, ele se torna outra classe, não aqui, né? Quando eu chamo o tipo do meu tipo, ele vira o tipo do pai, né? Então, nesse caso aqui é object, né? Porque a minha classe não herda mais ninguém aqui. Então, o tipo primitivo dela é object. A gente pode ver isso colocando um breakpoint aqui. Volta para lá e vamos ver o que o nosso... esse breakpoint aqui a gente pode deixar passar. E a gente pode olhar aqui, né? Se a gente executar isso aqui, vamos executar isso aqui no nosso watch aqui do ladinho. Então deixa eu tirar esses caras que não são necessários. E o tipo que ele está retornando é type. Aliás, eu falei que o tipo era object, né? Mas eu me confundi. É type, é o tipo primitivo, né? Eu acho que se eu chamar type de novo aqui, daí ele vai ser object, se eu não me engano. Eu sei que tem um object em algum lugar aí, se eu não tiver maluco. Não. O tipo mais primitivo é o type mesmo. Se eu ficar chamando type do type do type, vai ser sempre type. Tá? Beleza. Então, como que a gente vai solucionar esse problema? A gente vai ter que saber diferenciar aqui se o nosso target é callable ou não. De novo. Não vai ter jeito. Só assim que a gente vai conseguir criar aqui uma condição de passar ele como tipo ou como chamar o tipo em cima dele ou não, né?
Bom, vamos lá. Vamos passar aqui. A gente vai precisar saber, né, se o nosso target ele vai ser vou chamar de lookup target aqui só para não sobrescrever, né? Ele vai ser o target if, exatamente isso. Ele vai ser target se ele for callable, então ele é uma classe. O problema é que ele também é callable se ele for uma função, né? Não que eu acho que alguém ia passar uma função ali, mas a gente pode até fazer esse teste para ver o que acontece. Vai quebrar miseravelmente em algum lugar. Caso ele não seja callable, ele vai chamar o type em cima, né? E aí a gente usa essa variável aqui como chave no nosso lookup target. Tá. Bom, vamos lá. Vamos rodar o nosso teste de volta. Passou. Vamos rodar todos de novo para ver se a gente resolveu todos eles. Resolveu todos eles. Então é isso. A gente tem a nossa implementação da nossa nova feature, que é permitir que o target seja uma instância. Cadê? Deixa eu procurar onde que ele está aqui. Instância. Acho que o meu nome aqui. Target as instance. Então essa era a feature que a gente estava implementando. Legal? Então é isso, gente. Hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. As otimizações que a gente pode fazer aqui são talvez de reaproveitar alguma coisa, né? Uma coisa que a gente pode tentar otimizar é esse callable aqui, que a gente está chamando ele em vários lugares, ó. Você pode ver que a gente está chamando ela aqui em 3 lugares pelo menos, né? São exatamente esses 3. Talvez a gente pudesse só chamar isso uma única vez. Vamos tentar aqui uma otimizaçãozinha rápida. A gente pode colocar aqui, ó. Vamos dizer que a gente quer target is callable. Aí a gente pode substituir isso aqui nas invocações aqui por isso. Por quê? Só para não repetir o código, né? Tipo, essa função já foi chamada e tal. Se de repente eu mudar a forma de validar, quer ver? Uma coisa melhor até. Melhor do que chamar callable target is type. Porque no fim das contas é esse o significado que eu quero interpretar aqui dentro. Eu estou usando o callable para me dizer se ele é chamável ou não, porque é uma forma que eu encontrei. Mas vamos supor que eu tenho uma forma melhor de checar isso, né? Inclusive a gente pode perguntar para o Copilot ou ferramentas desse tipo, ou procurar nas documentações e tal, ou no famoso e já não tão apreciado Stack Overflow, se tem uma forma melhor de verificar isso, né? Porque no fim das contas o significado que eu quero é esse, target is type, né? Acho que isso aqui expressa até melhor o meu design aqui, né? A gente pode olhar algumas outras coisas, né? Aqui, por exemplo, a gente está tendo um erro, né? Ele está reclamando que um objeto do tipo TT ou type TT ou objeto não pode ser assinalado a um parâmetro do tipo type
de get source props. Então vamos olhar aqui, né? O type, o target, ele só pode ser do tipo type. A gente usa o target porque lá dentro a gente quer, na getProp aqui, a gente quer fazer as exclusões. Inclusive isso aqui é um bug, ó. As exclusões não vão funcionar. Vamos fazer um teste aqui. A gente tem o mapa, beleza, isso aqui deveria funcionar. Mas eu tenho uma exclusão aqui. Vamos adicionar uma exclusão aqui. E eu não quero e-mail. Então e-mail vai ter que ser nulo, né? Beleza. Meu VS Code não encontrou, não identificou o teste ainda. Talvez por causa do nome. Isso, estava repetido o nome, né? Vamos rodar. Deu erro. Então não veio o nome, ele veio o e-mail, né? Ele não excluiu. Por quê? Mesmo problema, né? Na nossa lista de exclusões, ele tá entrando como... Ele não tá entrando como... Aliás, na lista de exclusões ele entra como tipo, né? O target é um tipo, mas na hora de eu olhar para essa lista, eu tô procurando com uma instância. Cadê aqui? Aqui. Aqui eu tenho que passar o lookup, né? Igual eu fiz lá em cima. Vamos olhar aqui o getProps. Então, getSourceProps, eu tenho que usar o mesmo lookup target que eu usei lá embaixo. Então vamos passar esse cara lá pra cima. E aí a gente vai olhar aqui. Né? E aí agora ele passou a ser um tipo. Certo? A gente pode até forçar o tipo dele aqui na anotação só para ele sumir o erro, porque esse erro aqui ele não vai sumir, porque essa função ela só aceita tipo, né? Aqui o target type, ele só aceita um tipo. Só que aqui na nossa assinatura ele está dizendo que ele pode ser um tipo ou pode ser uma instância. Então, como ele pode ser uma instância e o meu código aqui ele não sabe que ele está sempre sendo transformado num tipo, esse erro acontece, né? Essa mensagem de erro aqui, porque ele não tem como saber em que momento ele vai ser ou não uma instância, né? Se a gente forçar aqui, né, a gente pode dizer que ele vai ser sempre um type de TP. Aí esse problema some aqui do linter. Vamos rodar o teste para ver. Passou. Vou rodar todos. Passaram. Nesse caso aqui seria mais legal se a gente tivesse pensado nesse uso primeiro, nesse cenário primeiro das exclusões e feito o teste antes para pegar o erro, né? Mas aqui eu acabei pegando olhando o código mesmo,
né? Até não fiz o paralelo ali de como funcionavam as exclusões e os mappings, que eles funcionam da mesma forma, né? Na hora de fazer o lookup aqui para procurar eles. Mas, enfim, pelo menos que bom que a gente pegou, né? Melhor do que não pegar nada e o bug ficar ali. Aqui a gente tem uma outra... Type objects not callable. Aqui ele está reclamando que o target ele não é callable, né? Porque o target aqui em cima ele pode ser instância, né? Então, de novo, o target, se ele não for callable, isso aqui vai dar um erro, né? Então aqui a gente precisa de alguma forma de dizer, né, pro linter aqui, né, pro sistema que analisa aqui estaticamente os tipos, que isso daqui não tem problema, que isso aqui é um tipo, né? A forma que a gente poderia fazer isso é de repente fazendo isso daqui, né? Tipo, o próprio usando, acho que isso aqui a gente pode chamar de target type, né? E aí a gente pode usar ele aqui como, porque daí aqui a gente está dizendo que ele vai ser um tipo, né? Ele vai ser callable, né? Aí a gente resolveu também o problema ali. Aqui ele está reclamando que o target de novo não pode ser uma instância, né? Mas aqui eu acho que a gente vai precisar de um teste para pegar, porque... Quer ver? Ó, vamos procurar missing properties. Vamos fazer um teste desse aqui, em que a gente usa uma instância. Map... Eu não quero testar um aggregate, na verdade. Pode ser só um object missing aqui. Vamos fazer esse teste e aí a gente vai fazer ele com true instance object. Então aqui a gente vai querer que nosso target seja uma instância. Vamos dizer que ele aqui foi inicializado, né? E a gente vai passar ele como uma instância aqui. Então a gente quer que a gente quer que seja lançado um type error aqui. Pode ser que a gente tenha um problema e ele lance um type error pelo motivo errado. Vamos torcer para que isso não aconteça. Eu acho que ele vai quebrar aqui naquela tentativa de acessar nomes aqui e tal, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá, ele quebrou, ele tá falando que o init recebe 2 argumentos, mas foram passados 3. Tá. Ah, tá, é que aqui eu passei A em vez de B. E o A só recebe um atributo e o próprio self, né? Tá. Beleza, aqui aconteceu o erro, né? O teste falhou porque ele não lançou uma exceção. Ele esperava que quando ele não pula o init, ele fosse dar uma exceção.
mas ele não deu essa exceção, né? Did not raise. Então a gente vai ter que debugar, porque se ele não lançou essa exceção, a gente não sabe o que ele fez. O teste também não nos dá não nos diz o que ele fez no lugar, né? Então vamos debugar. E é quando ele for false, né? Vamos olhar aqui. Provavelmente aqui que ele vai acontecer o problema. Vamos lá. No caso false, a gente vai debugar. Tá, ele só deu erro, não parou no nosso breakpoint. Então o breakpoint ele nem tá caindo aqui. Vou colocar ele mais pra cima aqui. Tá, então ele tá dizendo que é pra skipar. Ele não é tipo, né? Então ele vai setar os atributos. Ele não tá passando as exclusões, né? Exclusões não. Tá, ele tem o name, ele tem o e-mail, mas ele não tem o name. Ele não vai quebrar. Esse erro aqui nunca vai acontecer. Porque como eu não tô chamando o init da classe B, e ela já foi inicializada, não tem um atributo, não tem como ele dar o erro, porque ele só dá o erro de atributo faltante quando ele invoca o B aqui, ele inicializa o B aqui, ó. Porque daí ele precisa ter os dois atributos, nome e e-mail, e aí se não tem um deles, vai quebrar, porque o init espera que tenha. A gente não tem uma checagem nossa, do nosso código falando, olha, você deveria ter todos esses atributos, né? Ele é otimista, vamos dizer assim, né? Se eu não mandei excluir e também não falei que era obrigatório, ele não falha, né? Seria essa interpretação, digamos assim. Aqui talvez a gente tenha um dilema, né? Será que a gente quer que a API se comporte dessa forma ou a gente quer que ele dê um erro mesmo? Acho que é um questionamento válido. Porque pode gerar uma quebra de expectativa, de repente. Vamos pensar, né? Eu tô pedindo para mapear uma classe do tipo A, em que eu sei que não tem o atributo name, para uma instância de uma classe do tipo B, que tem o name, mas é que eu já inicializei esse name. Nesse caso aqui vazio, né? Não. Mas poderia ter sido com um nome. Johnny. Faz mais sentido que ele dê errado ou dê certo esse mapa? Tá me parecendo que faz mais sentido que dê certo. Que ele só ignore o fato de que a classe A não tem nome, já que a classe B já foi inicializada, né? Porque caso contrário, a gente vai precisar de um outro atributo para controlar, do tipo, a gente quer que tente copiar esse atributo, e se não existir, eu quero que ele saia um erro, sabe? Tá me parecendo que esse comportamento é o desejado? Eu acho que eu vou deixar ele assim, pra mim faz mais sentido. Se eu copiei um objeto A para um objeto B
e ele não tem um atributo, mas que o meu objeto B também não precisa desse atributo, porque ele já foi inicializado de outra forma, pra mim não parece um problema. Não é mesmo? Nesse instante é o que faz mais sentido pra mim. Pode ser que eu mude de ideia. Talvez a hora que eu começar a usar mais amplamente essa biblioteca eu encontre cenários em que eu gostaria que o comportamento fosse o contrário. Mas até então, isso aqui tá me parecendo a melhor API, né? Deixa eu ver aqui que tem uma outra função com o mesmo nome. Test map, source, object, missing, property. Acho que quando eu renomeei aqui ele renomeou as duas. Tá. Então é isso, a gente adicionou 2 novos testes. Um que era o nosso objetivo inicial, que é passar o target como instância. A gente tem um teste aqui para conferir isso. E o outro que a gente fez agora, que é inicializando com uma classe que está faltando um atributo, que na target tem, mas que no nosso entendimento atual, no meu entendimento atual, não precisaria ter, já que eu inicializei ela de outra forma, né? Inclusive eu posso até de repente fazer uns acertos aqui, né? Assert B e-mail igual a e-mail, assert B ponto name igual tá aqui, eu não sei se ele vai quebrar isso ou não. Não, né? Tá. Agora um detalhe, né? Eu acho que não faz sentido a gente usar essa... Nesse cenário aqui não faz sentido a gente fazer isso aqui, né? Porque daí sim, eu acho que se a gente passar explicitamente um mapa dizendo, olha, eu quero transformar... Eu quero mapear o atributo name e eu quero transformar ele usando isso daqui, aí eu acho que a gente tem um problema. Porque a expectativa não foi cumprida, né? A minha expectativa era desse nome ser invertido. Acho que talvez a gente tenha aqui ainda uma situação não resolvida. Tô pensando que talvez a gente não devesse aceitar... talvez devesse lançar um erro quando eu passar explicitamente que eu quero o nome, né? Tipo, eu quero o nome, eu quero mapear o nome. E aí minha source não tem nome, talvez seja bom a gente lançar um erro. Talvez esse erro não seja nem na hora que eu tentar mapear. Talvez o erro fosse na hora que eu tentar adicionar o mapa. Porque daí eu já tô avisando pro cara, olha, você tá tentando criar um mapa que copia o nome de uma classe, mas essa classe não tem nome. Eu acho que é isso que eu vou fazer. O que vocês acham? Eu vou copiar o caso aqui, eu vou criar um que... eu vou deixar esse caso aqui sem o mapa, que vai ser como se a gente, né, não tivesse especificando mapa nenhum. A gente só quer que copie o que tem no A pro B. Com o mesmo nome, com a mesma cara, tudo. E daí aqui, na sequência, acho que daí sim a gente quer... teste, add map, mapping, source object, missing property, present in the mapping, declared in the mapping,
provided in the mapping, provided. Tá, então aqui a gente vai querer que explicitamente, quando a gente tentar... Eu não vou nem rodar o mapa daí, tá? Porque o meu interesse é só aqui. Quando a gente adicionar o mapa, a gente já vai querer que lance uma exceção. Então aqui a gente vai querer que with pytest.raises né? E aqui a gente vai querer que seja uma exceção. Eu acho que ele vai ser um type error. Um type error, né? Type error. Aí a mensagem a gente vai ter que pensar, mas acho que é isso. Vamos ver aqui, ó. Então, quando eu for adicionar meu mapa nos meus mappings aqui, eu vou ter que checar que o meu source tem os atributos que estão no meu mapping, né? Então, eu vou primeiro pegar os atributos. Então, eu vou pegar assim, mappings .keys, né? São as chaves mapping.keys são as chaves, né? Que vão ser os nomes dos meus atributos. E aí eu vou tentar pegar as variáveis do meu target. Então vou pegar assim, vou pegar assim mapping attributes, source attributes, e ele vai ser aqui, eu vou chamar as variáveis do meu source. O que isso aqui faz, né? Ele vai chamar ele vai olhar o vars, ele olha o dunderdict do meu objeto, né? Então ele vai pegar tudo que tiver de atributo lá e vai me trazer. E aí depois disso a gente pode colocar aqui. Exatamente, né? O ChatGPT já sugeriu aqui. Se para cada atributo... o nome ele errou o nome do atributo aqui, né? Mas a ideia é essa: se os atributos não estiverem todos os que estão no mapa, eles não estiverem no source, ele vai lançar uma exceção. Então aqui, se todos, aí aqui o atributo, se todos os atributos no source for atributo no mapa, né? Então se o atributo se para cada atributo do mapa esse atributo não estiver no source, ele vai lançar uma exceção. Então aqui se todos estiverem, né, o all ele checa se todas as cláusulas são verdadeiras. Aqui ele vai criar uma lista de verdadeiros ou falsos, né? Aí o all ele é um reduce, né? E todas as condições têm que ser verdadeiras. Então se uma delas for falsa, vai dizer que vai significar que um dos atributos não está na minha source, e a negação disso, né? Então se eu nego para poder entrar aqui no if, né? Então se não tiver todos os atributos, ele vai lançar uma exceção. Beleza? Vamos testar e depois a gente pode aliás, né, primeiro a gente tem que fazer a coisa certa, que é rodar o teste, né, para ele falhar. Então o teste falhou, né? Não lançou a exceção que a gente queria. Aí agora a gente corrigiu e agora a gente vai rodar de volta. Vamos ver.
Tá, ele tá reclamando que... Mapping attribute keys, name not found in source, blá. É porque eu não quero um attribute error, eu quero um type error. Passou, né? Então é isso. Se não estiverem todos os atributos do mapa no source, eu vou lançar uma exceção, tá? Acho que a gente pode extrair isso aqui numa função, talvez. Guard attributes all mappings in source. Então uma função guarda, né? Uma função que ela checa uma condição e lança uma exceção. Isso me fez lembrar que a gente tem mais um caso em que o nosso source é uma tupla, né? Então vamos copiar aqui um caso de uma tupla. Tá, não, pera aí que a gente cometeu um engano aqui, né? Esse cara, ele tem que lançar um erro. Isso é o certo esperado aqui. Então, na verdade, a gente tá... E é indiferente disso aqui, na verdade, né? Que aqui a gente não tá interessado no init mais. Tá, a gente vai ter que arrumar aqueles testes de cima ali, que eles não estão mais tão coerentes assim com esses parametrizes aqui. Tá, mas para todos os efeitos o que a gente quer? A gente quer que ele quebre, né? A gente não precisa do parametrize, a gente só quer que ele quebre. É isso. Então esses caras aqui não são necessários, esse aqui também não. Ele só tem que quebrar. Tá, aí agora ele quebrou. É isso. Quando a gente não chama a nossa função guarda, ele não dá erro. E a gente quer que ele dê erro. Então, tá aí. Aqui em cima, a nossa função... A gente quer que ele não quebre... Aqui a gente quer que ele não quebre. Does not raise, does not raise. By dash. Ok, a gente não pode. A gente tem que aplicar esse guarda só se a gente tiver um mapa, né? Então se if mappings if mapping e aqui a gente teve mais um erro.
Tá, o e-mail não pegou. Ah, porque eu não fiz o map, né? Certo. E aí aqui a gente pode passar o skip também. Eu acho que ele vai ter efeito. Para todos os efeitos, o skip já não está mais tão relevante, porque a gente define isso pelo tipo, né? Mas enfim, a flag ainda existe aqui caso alguém queira forçar que o skip seja usado. Esse teste eu vou fazer sem. Eu vou fazer sem skip. Então a gente vai ter só um... exceção. Tá, então a gente não precisa disso aqui, né? A gente não tá parametrizando nada. A gente só tá... A gente só quer que não lance nada. Beleza. Ok, aí qualquer outro que a gente ia arrumar. Aqui ele tá no mapa. Aqui ele não tá no mapa. Ok. Vamos rodar todos para ver se tem algum falhando. Todos falharam. Alguma coisa errada não está certa. Tá, aqui a gente tem o problema dessa inconsistência da API, né? Porque agora, o que a gente está dizendo na prática é que... Tá. A gente não pode estar faltando, mas aqui não está faltando, né? Tá. Vamos ver o que está errado na nossa lógica aqui. Mapping keys name. Source attributes. Tá, não tem o name. Porque ele não foi inicializado, eu acho. Esse cara aqui não vai servir pra gente pegar. Não dá pra olhar com o vars, a gente vai ter que usar o get members. Que é igual a gente usa com o... Eu acho que o get members deve resolver, vamos testar. Só que aqui ele pega... Ele retorna uma tupla, né?
Aí a gente vai ter que usar aqui o get members do source. E aí a gente quer pegar só a chave. A gente só quer a chave. A primeira posição dessa tupla, que é o nome do atributo. Vamos tentar de novo. Tá, os mappings e o source. Aí com o source a gente pegou... Tá, aparentemente ele também não traz os nomes, não. Aparentemente a gente vai ter um problema aqui, porque acho que o atributo da classe só passa a fazer parte dela depois do init, porque ele não existe aqui, né? Para todos os efeitos, essa classe nunca foi inicializada. E então a gente não tem esse atributo não existe, né, na classe. Isso é um problema. Porque aí a gente perde a capacidade de lançar esse erro em tempo de inclusão desse mapa, né? Ele vai ter que ser um erro que vai acontecer na hora de mapear. Lá que na hora de aplicar o mapa eu consigo fazer essa validação, que o atributo vai existir, né? Que já é parecido com o que a gente faz aqui na hora de pegar o atributo aqui, né? Esse erro. Mas na hora de incluir o mapa não dá. Não dá. Acho que esse vai ter que ser um problema pro Johnny do futuro. Porque eu já tô cansado. Tá. Esse cara aqui simplesmente deu certo porque o nome que ele tenta olhar não existe, mas o e-mail também não existe. Se eu colocasse um parametrize aqui para ele procurar dinamicamente, né? Uma vez pelo nome, outra vez pelo e-mail, ele ia falhar no e-mail. Mesmo eu não tendo especificado o e-mail. Não, aliás, pro e-mail ele nunca vai falhar, né? Porque se eu não tiver com o e-mail na lista, ele nunca vai falhar. Mesmo que a classe não tenha, né? É só uma coincidência que ele deu certo no fim do dia. Então esse caso aqui ele não vai funcionar pra gente. Ele funciona por coincidência. Não é porque o nome não tem, é porque não tem nada. Não tem nenhum atributo na classe.
Tá. A gente vai ter que adicionar um teste aqui. Para pegar esse caso. Mas eu tô muito cansado já por causa da gripe. E o pessoal chegou aqui em casa também. Então eu acho que eu vou deixar isso para depois. Eu vou deixar esse teste aqui falhando pra gente saber de onde continuar. E depois a gente continua. Beleza. Vamos ver se o GPT nos dá um texto bom. Acho que essa validação de atributos aqui eu vou tirar porque a gente na prática não tem ela implementada. Tá aqui, mas não tá funcionando. Então é isso, minha gente. Era isso que eu queria testar, brincar aqui com vocês hoje. Fizemos uma feature nova, exploramos como funciona a biblioteca e sua implementação. Desculpe pela gripe, né? Isso deixa a gente meio para baixo e um pouco sem energia, mas é isso. Espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa ou que pelo menos possam ter usado isso como uma distração e tal, tenha sido agradável a experiência de assistir. E se tudo der certo, nos vemos no próximo vídeo, em que eu vou continuar desenvolvendo essa biblioteca a partir dessa feature, que é validar os nomes que nós pedimos explicitamente para o mapa mapear, né? Para a biblioteca mapear. Beleza? Valeu, turma, obrigado, grande abraço e espero você na próxima. Até mais.